Então fala, Jéssica, que maravilha, mais um momento junto aqui com você para que a gente decore ao ar, crescendo junto na biologia, beleza? Hoje a gente vai falar sobre duas células importantes e as suas diferenças. Qual é a célula? Procarionte e eucarionte. Quer saber? Roda essa vinheta! É isso aí, meu povo, vamos trabalhar essas duas células maravilhosas. A célula procarionte, como você está observando aí, é uma célula que é caracterizada pela ausência do núcleo. Ela não tem a sua membrana nuclear. Essa característica foi importantíssima lá durante o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Bill, eu posso dizer que a célula procarionte em relação ao eucarionte, ela é menos evoluída? É muito comum a gente pensar assim, ele evoluiu, não evoluiu, e quem não evolui fica para trás e é perdido. Gente, para pensar. A célula procarionte está aqui com a gente desde o início da vida no planeta. E aí? Será que ela também não evoluiu? Deu para entender a parada? Óbvio que ela, em relação ao eucarionte, ela é menos complexa. Ela passou por outros processos de evolução, enquanto que aqui a eucarionte evoluiu e foi se tornando cada vez mais complexa. Então, cuidado com essa análise que você faz. Falando da célula procarionte, ela pode apresentar uma estrutura mais externa chamada de cápsula. Essa cápsula é um envoltório de natureza proteica que pode conferir a ela uma resistência maior, uma proteção maior ao ambiente. Quando a gente fala lá, por exemplo, das bactérias ultra resistentes, ou multiresistente, são aquelas bactérias que conseguem tolerar diferentes variações do ambiente, inclusive a ação de antibióticos. Qual é o problema disso? Uma vez que ela é protegida pela cápsula, ela consegue evitar que as alterações do meio interfiram no seu meio interno, fazendo com que ela possa se manter mais tempo ou de uma forma mais saudável para ela, vamos dizer assim, em um determinado ambiente sem ser comprometido. Bill, e por que algumas têm cápsula e outras não? Porque algumas têm informação genética para o desenvolvimento da cápsula e outras não têm. Agora, é importante que você saiba que essa informação pode ser transferida de uma bactéria para outra. Que isso? Elas são assim, articuladas, maliciosas e assim, olha, eu sou protegida, vem cá que eu vou te ensinar. Não, não é isso. Pode acontecer de após uma dessas células morrerem, imagina que ela tem a cápsula e morreu, de alguma forma, morreu lá, que ela não é eterna, por mais que ela tenha a cápsula, ela não é eterna. Mas ela vai morrer. No que ela morre, os fragmentos dessa bactéria são liberados no meio, inclusive os fragmentos de DNA dela. Uma outra que não tinha essa cápsula, mas que também era resistente ao meio, foi lá e englobou esse material. Esse mecanismo agora, ele incorporou esse material genético. Esse mecanismo é um tipo de reprodução sexuada das bactérias conhecido como transformação. E aí, que ela incorpora esse material genético, e vamos supor que esse material genético é responsável por produzir a cápsula. Eita, peraí. Ela já era resistente e agora desenvolveu a cápsula. Opa, é aí que surgem as ultra resistentes. Deu para entender a parada, Bill? Como é que isso ocorre? Já ouviu falar da automedicação? Pois é, o cara tá lá com o dente inflamado, chega assim no doutor farmacêutico e diz: ei, doutor farmacêutico, estou com inflamação no dente. Quer que eu tome? É o doutor farmacêutico, olha assim e diz: oxe, isso aí, inflamação, toma aqui um antibiótico. Vai lá e toma. De 8 em 8 horas, tal, não sei o que, beleza. O cara vai lá, vai para casa, começa a tomar. É óbvio que um antibiótico começa a fazer efeito, começa a matar as bactérias, o cara começa a diminuir os sintomas da inflamação. Beleza, tal, o que é que ele pensa? Tá bom já, não precisa tomar mais não. Parou de tomar. Matou todo mundo? Pode acontecer de o quê? Uma daquelas bactérias que estava ali dentro ser ninja e ficou lá o antibiótico, tá vindo aqui, ela, aí outra aqui, ela, opa, Matrix, tá. E aí o cara parou de tomar o medicamento, o que é que ela faz? Ela aqui, ó, saiu, voltou a se desenvolver. E aí capturou um fragmento desse DNA da bactéria que tinha cápsula. Ela era resistente, agora vai se tornar o quê? Ultra resistente com o desenvolvimento da cápsula. Deu para entender que a automedicação é um problema seríssimo. Bill, mas quanto a antibiótico, beleza, a gente vai no médico. Será? Espero que sim. Mas existem outros medicamentos que são vendidos aí aleatoriamente e ninguém se preocupa. Por exemplo, quer ver um? Dor de cabeça. Ai, meu Deus, minha
minha cabeça tá doendo. Ah, vou tomar ali um medicamento. Não vou citar nomes, mas toma um medicamento. Todos eles, todo medicamento tem um efeito colateralzinho que pode trazer um prejuízo para você. Teve dor de cabeça? Toma lá o teu medicamento, mas vai procurar a causa. Pode ser um óculos que não está com a lente correta para você, pode ser um outro sintoma e você está tratando só uma coisa e não está procurando a causa. Então fica essa dica aí para você. E as células eucariontes, Bill? As células eucariontes, elas são muito mais complexas, principalmente por conta da presença das organelas membranosas. Lembre-se que a célula procarionte não tem organela membranosa, apenas o ribossomo, que não é membranoso. Ela é muito mais complexa e cada organela dessa tem uma função específica para a manutenção da célula. Por exemplo, retículo endoplasmático, a gente tem o liso e o rugoso. O liso é responsável pela produção de lipídio, colesterol, esteroides, além de transportar substâncias por meio de vesícula dentro da célula. Já o rugoso é pela síntese de proteína. Essas vesículas de transporte vão para organelas como, por exemplo, o complexo de Golgi. Lá no complexo de Golgi, a gente tem salau. Olha aqui, ó, salau. O que é salau? É a secreção, armazenamento, lisossomo, acrossomo e lamela média. Essas são as funções do complexo de Golgi. Lembre-se, falou de secreção celular, o complexo de Golgi é o responsável por jogar essa substância para fora da célula. Além disso, outra organela, o lisossomo. O lisossomo responsável pela digestão intracelular. Qualquer coisa que entre na célula por fagocitose ou pinocitose, junta com o lisossomo e aí vai ocorrer a digestão dessa substância. Uma outra organela importantíssima é o peroxissomo. O peroxissomo está relacionado com a desintoxicação celular. Dentro dele, por exemplo, existe uma enzima chamada de catalase, que converte a água oxigenada em água e oxigênio. Outra organela que não é membranosa e que está dentro da célula eucarionte, além do ribossomo para a síntese da proteína, é o centríolo. O centríolo, ele é responsável pela formação de cílios e flagelos que estão relacionados com a movimentação da célula, como por exemplo o espermatozoide, que tem o flagelo. Quem forma esse flagelo é o centríolo, beleza? E também existe a função desse centríolo na formação das fibras do fuso durante a divisão celular, que vai promover a movimentação dos cromossomos durante a divisão. Duas outras organelas importantíssimas estão relacionadas com o metabolismo energético, que são a mitocôndria e o cloroplasto. Lembre-se que essas duas, elas têm material genético próprio, elas têm duas membranas, elas têm atividade metabólica própria, por isso que fala-se da teoria endossimbiótica relacionada a essas duas organelas, porque acredita-se que essas duas organelas eram células procariontes de vida livre, que conseguiam realizar a respiração celular aeróbica e que conseguiam realizar a fotossíntese. Entraram na célula eucarionte e passaram a ser a mitocôndria e o cloroplasto, beleza? Tranquilo isso? Importantíssimo saber disso. Uma outra organela é o vacúolo. O vacúolo, uma das principais funções dele a nível de célula vegetal, por exemplo, é o controle osmótico. Por quê? Porque é ele quem vai controlar a quantidade de água que entra e sai da célula, além de realizar a digestão intracelular da célula vegetal dentro dele, beleza? No caso dos protozoários, esse vacúolo pode realizar um processo chamado de contração, vacúolo contrátil ou pulsátil, porque ele enche de água e joga essa água para fora. Então ele vem aqui, ó, Hadouken, Horyuken. Foi não? Foi ou não, galera? Deu para entender as principais diferenças? Tranquilo? Tenho certeza que você está decolando a sua biologia e a gente tá juntão aqui, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!